Bom dia! Bem, vamos correr e continuar exatamente no momento que a gente parou. Na última aula a gente estava tentando demonstrar algo, introduzir essa ideia de demonstração como se fosse um jogo, como se fosse um REPL, sei lá o quê. Qual foi aquela coisa que a gente estava tentando matar? Alguém lembra? Exatamente, essa foi numa linguagem normal, que a gente ia encontrar falando com um matemático, uma pessoa normal. Aí, o trabalho que a gente fez é entender na nossa cabeça qual é a lógica escondida dessa afirmação mesmo, porque talvez não fica muito claro na linguagem natural ainda, e a gente conseguiu escrever ela nessa metalinguagem enriquecida com aqueles símbolos da lógica, e a gente acabou nessa ideia aqui, para todo n inteiro, n ímpar implica n quadrado ímpar. Ok? Esse foi nosso alvo. E a gente viu que temos certos dados também. E aqui a gente ficou escrevendo a nossa demonstração. E agora o espaço está bem mais curto, porque quero ao mesmo tempo falar sobre isso. Mas a ideia espero que lembramos que a nossa demonstração, mesmo que a gente vai escrever, finalizando o nosso texto, vai ser apenas essa parte. Toda essa coisa a gente não vai apresentar para ninguém, é apenas nosso rascunho. Então, começando, a gente não tem nenhum dado, porque nosso enunciado não falou, seja n um inteiro, agora prove aquilo. Foi provar uma coisa realmente universal sobre uma afirmação sobre o nosso universo. E como a gente começou aqui, então, eu quero entender isso tanto no lado mecânico, para ver quanto a gente pode entrar numa prova sem nem entender o que está acontecendo, mas é bem mais importante entender isso no lado de coração, para entender que tudo que a gente está escrevendo realmente faz sentido em cada momento que a gente está escrevendo essa coisa. Aqui, quero provar que todos os inteiros fazem algo. Então, no final das contas, o monstro que quero matar não é uma implicação, não é que se acontece uma coisa, acontece outra, mesmo que tenha escondida aqui uma subafirmação que é a aplicação. No final das contas, quero provar que uma coisa universal, como a gente fala, começa com esse fala todo. Quero mostrar que todos os inteiros têm uma propriedade. Então, me dá seja n inteiro. E agora, o que eu estou devendo é que esse que você me deu tem essa propriedade. Então, eu aproveitei usando a mesma variável. A gente já é pouco mais adulto do que a outra vez, então não preciso enfatizar certos pontos chatos. E agora meu alvo é essa implicação. E o que eu vou falar agora? Suponha o lado esquerdo, suponha realmente essa hipótese que eu quero demonstrar que ela implica algo, para ver se ela realmente implica esse algo. Não é tão estranho, suponha n ímpar. E, na verdade, antes de escrever isso, além de mudar meu alvo, vocês deveriam falar para mim, ei, teu estado mudou em mais uma forma, você ganhou esse n inteiro. E agora, depois dessa frase também, eu ganhei aqui que o n é ímpar. E agora meu alvo mudou para isso, mostrar que o n quadrado é ímpar. Ok. E neste momento a gente está olhando para nossos dados, estamos olhando para nossos alvos e não temos nenhuma lógica para atacar, porque parecem todas essas três coisas que temos aqui parecem afirmações atômicas, proposições atômicas. Não tem uma lógica para atacar, até o momento que eu vou pensar, ok, mas espera um segundo, porque o que significa ser ímpar mesmo? E assim que eu vou traduzir essas coisas, vou ver que realmente vão aparecer vai aparecer mais lógica para atacar. Então, o que significa isso mesmo? O n quadrado ímpar? Exatamente, n igual a 2k mais 1, não posso parar aqui, seria completamente errado porque essa é uma afirmação sobre o n e essa sobre o k, mas se ele continuou e falou essas palavras mágicas,
não no sentido mágica ruim como aquela vírgula mágica, essas são mágicas boas. Para algum, eu vou sublinhar umas 5 vezes a palavra algum, para algum K inteiro. Essa coisa que escrevi, fide K para algum K, sei lá, inteiro, em certo conjunto A, essa coisa é sinônima com essa. Existe K em A, tal que fide K. É apenas uma outra maneira de escrever a mesma, de pronunciar a mesma ideia. E eu preciso, vou voltar para falar uma coisa sobre essa maneira de escrever para algum. Cuidado, porque vamos ver, espero que concordamos, que a ordem dos quantificadores importa. Não, vamos deixar esse assunto para voltar depois de terminar essa ideia. Alguém, por favor, lembrar para mim que estou devendo falar sobre isso. A ordem dos quantificadores. Ok. Nessa aula, não no futuro, tá? Então, continuando aqui, eu vou escrever o que a GCL falou na mesma maneira que estou escrevendo essas coisas. Quero ficar fiel na minha própria anotação, então vou escrever egística inteiro, tal que 2K mais 1 igual N. Qual variável aparece livre aqui? O N, e a mesma que aparece aqui, estou feliz. Aqui nos dados, vou aumentar aqui o espaço um pouco. O que significa que o N é ímpar? Existe um K inteiro. Tá o quê? 2K mais 1 é igual a N. A gente discutiu a outra vez que, mesmo que uns de vocês tenham receio de usar a mesma variável, não tem problema nenhum, pelo mesmo motivo que cada vez que você vai abrir um novo for no teu programa, você sempre vai escolher I. Se alguém escolhe outra letra para cada for, melhor parar. Bem, então, o que acontece agora? Agora, por que estou um pouco mais feliz? Porque, ainda sem entender o que está acontecendo, posso continuar um pouco mais, porque tem lógica para atacar aqui, tem lógica para usar aqui. Possivelmente, cadê? Sim, sim. Obrigado. Então, vamos ver o homework para hoje, hein, que espero que mais do que a outra turma tentaram fazer, foi responder em certas questões, e essas questões, quero ver exatamente quais são. São 4, 5, 6. 4, 5, 6. Eu acho que foi assim. Alguém que fez alguma coisa sobre o único homework que a gente tinha hoje? Pensou, a ideia é pensar na hora de resolver. Tem uma pessoa, tem mais 2, 3, ok. Já tem 3 vezes mais do que a outra turma. Ainda é ruim. Acho que não tem outro aqui. Top. Sim. Então, vamos lá. O que a gente já sabe, a ideia aqui é que para cada possível... Aqui, na verdade, se você quer toda a generalidade, você deveria falar sobre o para todo x, phi de x, existe x, tal que phi de x. Eu peguei essas formas porque é aquelas que a gente vai encontrar mais. No final das contas, sabemos que essas são açúcares sintáticos para outras coisas, mas se eu responder, prefiro responder nessa coisa porque fica mais perto no lado de coração e menos no lado mecânico. Então, ainda não sabemos como usar e como atacar essas coisas aqui, mas como atacar o para todo x, eu sei. Como? Como alguém? Vamos. Ok. Sejando uma coisa aqui, falando em seja x no A. Ok. Então, isso te permite sejar uma certa coisa no A. E o que vai acontecer aqui nos teus dados?
você vai ganhar, vamos dizer, teus dados vão ficar o que você tinha, mais o x pertence no A. E nos teus alvos vai ser o quê? Φ de x, ok. Uma desculpa, a maneira que eu estou escrevendo é extremamente rascunhosa, é ruim, tá? Então a ideia é prestar mais atenção no que eu estou falando, e isso para ficar apenas como lembrete. Então, realmente, sejando esse x, eu ganho, não vou perder nenhum dos dados que eu tinha, a única coisa que muda no estado é que eu vou ganhar essa informação, que x pertence no A, e meus alvos, não vou ganhar mais um alvo, é que joga fora o antigo alvo, agora teu alvo é mostrar o φ de x. E para enfatizar essa coisinha aqui, vou chamar esse bichinho de Azinho. Ok. Beleza. E o que mais a gente sabe bem como fazer? Vamos discutir um pouco o que significa, como eu posso usar. Quando eu pergunto como posso usar, eu quis dizer o que eu posso fazer agora que eu sei desse fato, que eu não podia fazer se eu não soubesse esse fato. Então, se eu ganhar essa informação, o que isso me permite fazer na minha prova? Se eu sei que a conjunção de φ e y é verdadeira, o que eu posso ganhar, Moisés? Eu posso partir logo para o cálculo? Como? Eu posso partir direto para o cálculo? Qual cálculo? O que quer dizer cálculo nesse caso? Eu vou calcular se eu quero descobrir se uma coisa é equivalente ou se uma coisa é igual a outra coisa. Agora estou num sentido ainda bem mais abstrato. Eu não sei que coisas são esse φ e ψ, mas alguém afirma que as duas coisas são verdade. Então o que eu ganhei no final das contas? Sim, eu ganhei o φ, eu ganhei o ψ. Essa resposta é tão simples que talvez é difícil pensar que pode ser a resposta. O que acontece aqui é que meus dados eram o que eu tinha, mais o φ, mais o ψ, ok? E meu alvo? Não tem alvo, só que não tem nenhuma mudança no alvo, tá? Meu alvo é o que ele já estava, certo? Faz sentido? Não, eu vou mudar meu alvo. Ok, o alvo é o próprio alvo que já era. Ok, e se eu quero atacar, se eu quero demonstrar que a conjunção de φ e ψ é verdadeira, como seria um argumento suficiente para convencer alguém que φ e ψ é verdade? Ok, então, a única coisa que acontece atacando isso seria que teu alvo não é mais o que era, mas agora é o φ e, talvez, posso escrever dessa maneira, não sei, tanto faz, o φ e o ψ. Agora tenho dois alvos para matar, preciso demonstrar o φ, eu preciso demonstrar o ψ também, preciso fazer duas provas. Ok, esse conectivo, com certeza, essa pergunta com certeza é mais fácil de responder. E a gente respondeu na aula passada essas duas coisas também. Quero ver como eu uso esse fato. Se alguém dar essa informação para mim que existe um objeto no A que tem a propriedade φ, o que isso me permite fazer na minha prova? Sim, posso solicitar ao meu inimigo, aí, eu tenho o direito de pegar um cara aqui no A que tem essa propriedade. Esse é o que esse dado está dando para mim. Então, eu posso falar aqui, seja Azinho no Azão. E eu não vou parar aqui, porque se eu parar aqui, estou perdendo toda a graça do meu dado. Vou falar, seja Azinho no A, tá ok? O Azinho é legal, o Azinho é especial. O que significa isso? Ele tem essa propriedade. Ok, o que isso vai mudar nos meus dados vão ser, vou me cansar de escrever tudo isso, vou ganhar o Azinho no A e vou ganhar essa informação sobre o Azinho. E o que efeito vai ter nos meus alvos? Nenhum, obrigado. Qualquer alvo que eu tinha é o mesmo alvo. Beleza? E para terminar as coisas que já... Não, temos duas mais coisas. Aqui, como posso atacar uma implicação? Se eu quero demonstrar para alguém que o φ implica o ψ, o que basta fazer? O que posso fazer? Certo, vou escrever a coisa. Suponha o lado esquerdo. Suponha a premissa. E agora o que vai mudar? Nos meus dados, eu vou ganhar o φ. Tá? E meus alvos... vai ser o quê?
O psi é importante entender isso. O meu alvo mudou. Eu não ligo mais sobre o fim no meu alvo é mostrar apenas o psi. Isso que quis dizer que o fim implica o psi. Ok. Agora, aqui, última coisa que a gente já viu. O que significa demonstrar existe x não há tal que φ de x? Que existe x. Como vou convencer alguém que isso é verdade? Aqui preciso... X está no A e φ de x. Quem é esse x? Espera aí. Existe Não existe x aqui, tá? Isso é uma ligada coisa apenas. um x, existe um Azinho, Sim? tá o quê? Azinho pertence a A e φ de Azinho. Ok, então no final das contas, um argumento, a única coisa que estou cobrando um pouco mais do Tyrone é porque ele falou que ele repetiu a palavra existe. Ele mudou, dessugarizou um pouco isso e realmente faz sentido. No final das contas, o que seria um argumento, uma demonstração válida para essa coisa? Como alguém vai ser convencido? Como eu vou mostrar que existe isso? Sim, como um exemplo, eu vou mostrar um específico bichinho onde não há. Vou escrever aqui, procuro um mazinho no azão. Não basta achar um mazinho no azão. Sim, então aqui meu alvo vai ser o quê? Φ de A. E quem é esse A? Quem vai escolher esse A? Sou eu ou meu inimigo? Aqui as respostas se dividirão. Sou eu. Por que sou eu? Porque é existencial. Quero convencer alguém que existe pelo menos um, então eu tenho o direito de escolher qual que eu desejo, basta provar que esse um que eu escolhi tem essa propriedade. A escolha do meu inimigo se é para todo. Não posso falar, quando eu quero provar que todos os inteiros têm uma propriedade, não posso falar, olha, os 5 têm essa propriedade. Não, quem vai ter que escolher, nesse caso, o inteiro vai ser o meu inimigo, então eu preciso estar pronto para defender qualquer possível escolha do meu inimigo, e por isso a gente trabalha nesse sentido aqui. Me dá tua escolha, caro inimigo, sem olhar qual é a tua escolha, vou demonstrar que ela tem essa propriedade. Bem, ok. E como continuamos aqui? Aqui continuamos dizendo que precisamos usar uma das duas coisas, usar essa ou atacar essa. E para atacar essa, então, quando você tem existencial, vale a pena no teu rascunho botar um buraco aqui, uma caixa, 2 vezes coisa, mais 1, é igual a n quadrado, e deixar claro que tipo de coisa é para botar aqui. Nesse caso, precisa ser um inteiro. Então, nesse momento, teu esforço mental deve ser que coisa posso botar aqui, tal que ela é, que inteiro eu posso botar aqui para satisfazer toda essa afirmação. E alguém trabalhou na aula passada e falou, ei, peraí, para achar essa coisa, vamos lá, que tipo de coisas tenho o direito de testar? Inteiros, posso testar o próprio 8. Agora o problema é que se eu botar 8, realmente é um inteiro, mas eu não consigo provar o φ de 8. O φ de 8 é essa igualdade, essa coisa aqui. Então, se eu escolher 8, beleza que ele é inteiro, mas eu não consigo matar o meu alvo, que é provar que ele tem a propriedade. Então, 8 não serve, por o mesmo motivo, nenhum inteiro constante vai servir aqui. O n não serve. Ainda não tenho nenhum outro para testar. Poderia testar o n mais 5, o n elevado a 5 mais 82, sei lá o que. Nenhuma dessas coisas vou conseguir provar. Um belo momento eu vou falar, peraí, eu tenho um dado aqui que eu não usei. E eu vou lembrar as palavras da minha mãe, que era muito sábia, falar, a resposta sempre está nos teus dados. Use essas coisas para achar como matar teu alvo. E eu vou falar o quê? Como eu vou usar essa coisa? Eu tenho uma informação que existe um inteiro que é tão especial que satisfaz uma coisa, ainda não usei essa coisa. Então vamos lá. Tenho o direito de solicitar esse inteiro. E agora é o primeiro momento que eu preciso tomar cuidado com o nome que eu vou dar para esse inteiro, porque aqui eu podia escolher qualquer coisa, mesmo que eu ia brigar com vocês com escolhas estranhas, mas em teoria eu poderia escolher qualquer coisa. Aqui eu não posso escolher o n porque eu já tenho n no meu estado, no meu escopo global. Então aqui a falar seja, sei lá, k inteiro. Terminar aqui? Não, obrigado. Tá ok? Ok. Tá ok, satisfaz essa coisa?
Se eu tivesse escolhido U, eu deveria escrever 2U mais 1 igual a N. Beleza? Somos um pouco mais adultos. 2K mais 1 igual a N. Agora, posso até dar um rótulo aqui se eu quero citar esse fato depois. No final das contas, aqui eu ganhei um K inteiro e eu ganhei também um fato sobre esse K. E é importante não esquecer isso, porque todo esse dado é assim que me ajudou. E agora a ideia é, será que tenho suficientemente inteiros aqui, inteiros suficientes para achar o que eu vou botar aqui? Alguém falou sim, vamos fazer um cálculo aqui, se eu quadrarizar, sei lá, os dois lados dessa igualdade, vou achar com que coisa é igual a N2, e talvez se eu pegar essa coisa e ficar mexendo lá, eu vou conseguir botar ela nessa forma. Isso a gente fez, a gente descobriu que o N quadrado era igual com 2 vezes 2K quadrado mais 2K mais 1. E nesse momento eu fico feliz, por quê? Porque esse cara aqui realmente é um inteiro. Agora, essa prova toda a gente fez na aula passada. Parou um pouco antes. Mas a gente fez esse cálculo, não? Ah, ok, desculpa. Ok, esse cálculo é óbvio como eu cheguei aqui ou não? Para alguém que não é? Queria ver? 3, 2, 1, óbvio. Ok, então, fazendo esses cálculos, eu cheguei aqui, tirei evidência 2, blá blá, e agora estou feliz porque eu realmente achei o que botar aqui. É só botar 2K quadrado mais 2K, que é realmente um inteiro, e eu demonstrei que ele satisfaz. Tem essa propriedade. Então, estou feliz. Matei meu último alvo, que era essa coisa. Agora, a questão de gosto, porque eu percebi que muitos de vocês escreveram de uma maneira mais ou menos assim, e depois falaram, aqui vão falar, tome, sei lá, A para ser o 2K quadrado mais 2K. Observe que realmente 2A mais 1 é igual com N quadrado, e isso mata minha prova. Eu ganho o direito de desenhar esse túmulo de Halmos lá. Túmulo de Halmos é esse simbolizinho. A ideia é que você matou a prova mesmo. Agora, por que eu estou falando questão de gosto? Na maneira que eu escrevi aqui é esquisita, porque eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. A ideia é que você vai escolher uma das duas, qual você vai escolher a questão de gosto, mas eu quero divulgar pouco, defender pouco essa primeira maneira, não a segunda. E eu vou defender isso usando um exemplo de programação. Bem, a gente matou tudo isso. Vou escrever aqui. Suponha então que você está recebendo um certo código de dois programadores que você pediu para implementar uma função que calcula a soma das suas entradas. E o programador número 1 falou assim, vou escrever em sintaxe que parece C, e ele falou return x mais y. Ok? E, sei lá, vamos supor que realmente o desafio do programador é tão simples de programar a adição. E o outro programador entregou esse código para você, gem de int x, int y. Ele falou aqui int res, a ideia do res seria resultado, igual x mais y, return res, e fecha. A pergunta é para se perguntar se você tem que escolher apenas com esses dois samples aqui, qual é o programador que você querer trabalhar com ele. As duas funções são equivalentes no sentido de sempre nas mesmas entradas, elas vão dar a mesma saída. Esse programador aqui introduziu uma variável nova, ele fez uma atribuição nessa variável e depois retornou o seu valor.
esse cara aqui diretamente retornou o somatório lá. Então, em vez de calcular, botar numa variável e depois acessar o valor da variável para retornar, diretamente ele retornou o cálculo ele calculou esse valor e retornou lá, no x mais y. É mais ou menos assim que funcionaria numa linguagem imperativa, tudo isso. A pergunta é o que preferir. Em geral, isso parece fazendo coisas inúteis. E pode ser que você vai ganhar algo na claricidade, nesse caso você não ganha nada, mas em certos casos talvez valha a pena dar um certo nomezinho para uma certa expressão. Mas aqui você não ganhou nada. O que isso tem a ver com a coisa que estou falando aqui? Um matemático, agora um programador, conseguiu matar toda essa prova sem dar nome para esse inteiro que ele estava procurando todo esse tempo. Porque a partir do momento na nossa prova, meu objetivo era achar um certo inteiro. E esse seria, se ele ia programar desse jeito. O outro cara que escreveu a palavra mágica, procuro um azinho nos inteiros tal que tenha essa propriedade, ele já nos avisou que ele vai querer chamar essa coisa de azinho, e ele depois tem que falar qual é o azinho dele, e realmente verificar que o azinho dele encaixa aqui. É correto ou não errado, esse cara ia programar desse jeito. Minha dica seria que, se não fica completamente esquisito, tente evitar introduzir variáveis que não oferecem nada. Nesse caso, talvez te ajude, então oferece talvez para você isso, mas em geral você não é obrigado a dar nomes para qualquer expressão que você quer usar. No final das contas, essa coisa que tenho aqui denota um inteiro. E, até melhor, em qualquer momento que eu vou ver essa coisa, eu sei qual é esse inteiro. É o 2k² mais 2k. Assim que eu vou introduzir um nome para ele, assim que eu vou ver um A lá, vou precisar procurar ver onde que foi definido para ver o que eu posso fazer com esse A, sei lá o que é. Faz sentido? Ok. Então, meio questão de gosto, mas não pensem que vocês precisam usar nomes para qualquer expressão que vocês vão utilizar aqui. Ok. O que eu falei que eu vou dever? A ordem dos predicados, sim. Isso, dos quantificadores, sim, desculpa. Então, a pergunta é, se eu tenho por exemplo, uma fórmula desse tipo, e se eu tenho essa fórmula desse tipo, se eu posso considerar essas duas coisas como equivalentes? Ok, uns acham que é normal, que não posso. O que acontece se são do mesmo tipo meus quantificadores? E aqui depois a mesma coisa, R de XY. São trocáveis aqui? Sim, realmente, se eu falar para todo X, é verdade que é. Para todo Y, é verdade que é. XY é a mesma coisa de trocar essas coisas. Por isso, às vezes, uns até escrevem dessa maneira, para todo XYZ, acontece uma coisa. Vou ficar evitando essa notação, mas é essa questão pessoal. E a mesma coisa acontece se eu tenho existenciais juntos. Não, falar existe X tal que existe Y tal que uma coisa, é a mesma coisa de falar existe Y tal que existe X tal que blá blá blá. O que começa a diferenciar, e a gente precisa prestar muita atenção nisso, quando os tipos dos quantificadores que aparecem consecutivos são diferentes. E agora muda completamente. E a minha primeira pergunta, para ver quem trabalhou no Homer também, é como eu posso demonstrar que essas coisas são diferentes? O que seria o meu dever? Encontra um predicado que quebraria isso. Exatamente. Nesse momento, o que significa isso? Se alguém acha que pode dar uma resposta nessa pergunta, ele está errado. Por quê? Porque o significado disso depende em quê? Do universo e do significado do predicado. Exatamente, nessas duas coisas. Depende no qual é o meu universo e qual é o que significa R. Eu sei que o R é uma afirmação binária sobre dois objetos do meu universo, mas até especificar qual é o meu universo e qual é o que significa esse R, essa coisa não tem significado, não faz sentido perguntar se é verdade ou não. Mas, se essas duas afirmações eram para ser equivalentes, isso significaria que não importa qual universo e qual significado você vai usar para o R,
ou as duas seriam válidas ou as duas seriam inválidas. Então, para demonstrar para alguém que essas duas afirmações são realmente diferentes, meu dever é construir dois mundos. Onde eu vou, na verdade, construir um mundo que vai diferenciar essas coisas. Um mundo onde uma coisa vai ser verdade e outra coisa vai ser falsa. Nesse caso, que interpretação eu posso dar? Alguém trabalhou nisso já ou não? Tem Tirone, tem Felipe, tem Moisés? Não, peraí. A pergunta é se alguém já trabalhou nisso. Trabalhou nisso? Ok. Felipe? Eu defini o R como sendo o R. Primeiramente, fala pra gente qual é o teu universo. Pessoas. Pessoas, o universo de todas as pessoas, ok? E o R significa o quê? A ideia é que XY significa que X é irmão de Y. Que X é o quê? Irmão de Y. Ok. Isso quis dizer, ele está definindo essa coisa para significar que X é irmão de Y. Ok, vamos ver. A primeira, agora e o universo dele são as pessoas. Assim que ele determinou essas duas coisas, podemos perguntar se essa coisa é verdade. Podemos perguntar se essa coisa é verdade. A primeira afirmação está falando que para toda pessoa X existe uma pessoa Y tal que o X é irmão de Y. Isso é verdade? Não, tem pessoas sem irmãos, certo? Irmãos ou irmãos? Irmãos, ok. Essa é falsa. Essa está dizendo que existe uma pessoa Y, tal que para todos os X's, o X é irmão dessa pessoa Y. Falsa também. Ou seja, essa interpretação de Felipe realmente dá um significado para essas, mas até agora ele não nos convenceu, obrigado, que elas não são equivalentes, porque no exemplo dele elas concordam. As duas são falsas. Teu nome? Cíntia. Mudando só um pouquinho, ao invés de ser irmão, se fosse mãe. Muito bem, se eu mudar o irmão, então deixa o universo mesmo do Felipe. Aí Cíntia falou, agora quero dar outro significado para R, X é mãe de Y. Aqui realmente vai ter uma grande diferença, porque o primeiro está falando, você quer na verdade que o X é mãe de Y, ou será que seria melhor Y ser mãe de X? Vamos ver. Para toda pessoa X, existe um Y tal que o X é mãe de Y. Pois é, então aqui seria melhor botar Y é mãe de X. Então vamos lá ver. Para toda pessoa X, existe uma pessoa Y tal que essa pessoa é mãe de X. Isso é verdade para todas as pessoas, supondo que as duas pessoas têm mãe, né? E isso, então aqui, isso é verdade. Agora, no mesmo mundo, não tenho direito de mudar o mundo no meio do caminho, certo? A pessoa vai achar um mundo que diferencia essas duas coisas. Aqui estou dizendo, a afirmação acaba sendo que existe uma pessoa que é mãe de todos. E aí a gente se chama meu irmão, sei lá o quê, mas essa afirmação seria falsa mesmo. E esse é exatamente o meu dever para mostrar que duas fórmulas não seriam equivalentes. Agora, o que acontece? Mais um problema que temos se a gente escreve em língua natural, parecido com aquele vírgula com, sendo, sei lá o que é. Se eu escrever, qual o problema? Na língua natural, você pode escolher botar o quantificador em qualquer lado você gosta. Posso falar... N é maior de 1 para todo inteiro N. Eu botei o quantificador no fim. Seria a mesma coisa de falar para todo N maior de 1, N é primo, sei lá. Ou não lembro se eu falei a coisa oposta, mas enfim. Então, o que eu vou escrever para todo X? Ou até vou escrever na forma de... Para todo X não há φ de X. Uma maneira de escrever isso seria para todo X não há φ de X. Outra maneira de escrever a mesma coisa seria φ de X para todo
x no A. E já entramos em caminhos perigosos na linguagem. Concordamos que isso faz sentido as duas que são sinônimas em português, espero. E a mesma coisa acontece sobre existe. Poderia falar existe x tal que blá, e eu posso falar também blá para algum x, blá, que é a mesma coisa do existe, para algum que existe. Que já ele falou antes, por isso estou voltando nesse ponto, porque o que agora fica esquisito é se escrever para todo x no A, vamos dizer R xy para algum y no B. Agora, se eu escrever essa frase, parece que estou de sacanagem com o meu leitor, porque o que isso quis dizer? Para todo x no A, isso para algum y? Ou seja, corresponde nessa coisa? Ou será que é para todo x no A, tudo isso acontece? Que seria essa coisa. Então, nunca, quando vocês escrevem em texto de língua natureza, nunca mexem na ordem dos seus quantificadores. É bom, até ter absoluta certeza do que vocês estão escrevendo, é bom escolher um lado e ficar nele, ou escrever dessa maneira até no rascunho para ficar mais claro do que vocês estão querendo dizer. Agora, o que acontece? Vamos dizer que na tua prova, de tua demonstração, você escreveu um belo momento, blá, 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 logo, existe K inteiro, tal que φ de K. Eu estou nesse momento na minha prova, acabei de escrever isso. Pergunta. Precisamos pensar agora um pouco como compiladores chatos. No meu escopo, no meu estado, tenho K ou não? É uma pegadinha essa pergunta. Nos meus dados. Nesse ponto aí, não. Nesse momento. Não. Quem acha que tenho? Ninguém acha que tenho K. Ok, a resposta não é quase certa, por isso avisei que é pegadinha. Talvez tenha, depende do que aconteceu aqui. Ok? Mas graças a essa linha eu não tenho K. Talvez aqui outro cara, ou eu escrevi uma coisa que, talvez eu comecei assim, seja K, num certo conjunto A, blá, 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 faço várias coisas, falo, logo existe K inteiro, tal que. Estou entendendo que esse K não tem nada a ver com qualquer outra coisa. Então, se existe nesse momento um K na minha prova, não é por causa dessa linha. Mas vamos supor, para ficar mais simples, as coisas mais tranquilas, que não fiz uma coisa tão bizarra aqui. Realmente não apareceu nenhum K nesse momento. Eu tenho vários outros dados, sei lá o quê. Um belo momento, agora acabei de ganhar isso. Agora quero usar isso. As últimas coisas aqui me permitiram concluir uma coisa desse tipo. E agora quero usar. Como uso essa coisa? Falando, seja, acabei de ficar sabendo que existe inteiro tal que tem uma propriedade, então tenho o direito de solicitar esse inteiro. Então, a próxima seria seja, vou escolher um nome para esse inteiro. Ok, x inteiro, tal que φ de x. Ok? Agora, se escrever dessa maneira, eu vou ser banido para o resto da minha vida pela comunidade matemática, porque é extremamente esquisito o que eu estou escrevendo aqui, espero que concordamos. Mas literalmente seria o que acontece no back-end da minha prova. O que é um matemático normal, um ser humano, e a gente vai escrever como seres humanos, ia escrever aqui, ele ia escrever apenas logo φ de K para algum K inteiro, e qualquer matemático que ia ler essa frasinha aqui, ele ia entender que, na verdade, as duas coisas estão sendo acontecidas aqui, inclusive que eu usei a mesma letra para sejar. Ou seja, depois dessa linha, entendemos todos que, nos meus dados, eu ganhei realmente um certo K inteiro e eu ganhei também o φ de K sobre esse inteiro. Então, não faz sentido ficar escrevendo realmente linha por linha como se fosse um certo robô. A ideia é que quando você escreva isso,
Você vai ter que tomar cuidado para esse K não existir antes. Se existe, escolhe outra coisa. Mas a ideia é que depois disso, você não vai falar o logo seja K tal inteiro. Porque fica muito esquisito escrever isso. Mas literalmente essa frase está lá. Concordamos? Estamos ok. Bem, oi. Se eu quisesse a partir, depois da frase, o logo, Aqui, logo fica para como de cá. a gente usou isso na nossa demonstração. Sim, sendo humanos. Sendo humanos, sim. Na demonstração. Sim, certo. Já entendemos que você sejou esse K também, ok? Certo? Aí eu posso fazer, por exemplo, sei lá, algum predicado de K implica outra coisa. Eu posso já usar o K. Sim, o K já foi. É como se você realmente sejou esse K, apenas com essa linha. A ideia é que assim que você fala logo fi de K para algum K, a gente entende que você escolheu chamar esse K que faz isso, esse inteiro que faz isso, de K. Então, não vamos te cobrar depois quem é esse K, fazendo o compilador chato, tá? Ok, estou mostrando o detalhe para apenas entender o que está acontecendo por trás. Ok. Preciso me pedir uma desculpa. Até eu mesmo não concordo muito em começar discutindo essas coisas. E a ideia não é que a gente vai aprender essas coisas todas apenas com essa apresentação de longe, muito abstrata. Começando daqui umas 2 aulas, sei lá, a gente vai ficar trabalhando, fazendo todas as demonstrações com exemplos reais. Só que para evitar esses tipos de erros, blá blá, a gente vai ter como referência, ei, não, lembra aquele negócio que a gente viu lá? Ou como assim que você parou nesse momento? Ainda tem lógica para atacar. Ninguém vai ter desculpa para não andar em cada prova, pelo menos até o momento que você vai precisar pensar, porque dá para andar muito sem você pensar. Se você entender como você ataca essas coisas, dá para andar bastante. A gente vai ver, ganhar experiência trabalhando com exemplos reais, matemática mesmo. Ok. Agora, infelizmente, paciência, a gente vai ficar ainda nesse contexto abstrato. Quero discutir um pouco essas questões aqui. Então, vamos começar aqui. Quem pensou já em uma ideia boa de como usar esse fato? Se alguém me dar a informação que todos os vizinhos no A têm uma propriedade, o que isso me permite fazer na minha prova que eu não podia fazer antes? Sempre vai ser essa minha pergunta. Alguém pensou? Mãos. Espera aí, mãos. Tem... fale, esqueci o nome. Douglas. Seja um X no A que tem essa propriedade. Se essa fosse... Peraí um segundo. A primeira coisa que tu falou, posso pegar um xzinho no A que tem essa propriedade? Não tenho o direito de fazer isso. Um aviso que isso seria uma resposta errada é que o que tu falou é exatamente a mesma coisa com essa, e não faz sentido umas afirmações com lógica diferente serem usadas exatamente na mesma maneira. Realmente, se eu ganhar essa coisa, se eu ganhar essa coisa, tem uma diferença lá. Agora, a primeira coisa para entender é por que eu não tenho o direito de falar seja um xzinho no A que tem essa propriedade. Quem poderia falar para mim, Tyrone? Não quero saber como usar, quero saber por que eu não posso dizer o que Douglas falou. Por aquela coisa de vacuidade, sei lá, para todo elefante azul, alguma coisa acontece. Aí você não pode pegar um elefante azul porque ele não existe. Pois é, o meu dado aqui deixa aberta a possibilidade que o A é vazio, não tem nada nele. Então, meu inimigo que está tentando duvidar cada passo da minha demonstração, assim que eu vou falar, ei, solicita um azinho com essa propriedade, mesmo que ele concorde que temos essa informação sobre todos os azinhos, ele vai falar para ti, como você sabe que tem azinhos lá? Você não sabe disso. Para usar isso, você precisa dessa informação. Essa coisa continua sendo válida mesmo com o A sendo vazio. É exatamente o exemplo que Tirone falou. Então, voltamos à pergunta. O que me oferece essa informação? Tirone, fale. Supor algum elemento no conjunto A. Não, você acabou de falar que eu não posso falar isso, porque
você não... afirmar que ele existe, mas você pode dizer... Peraí. Qual a diferença de falar supor, vou supor que tenha um X no A e suponho que existe um X no A? Porque ali não é uma implicação? Ah, ok. Então, Você está... Um segundo. X. Para todo X? X no A. Sim, eu não queria olhar isso na multiplicação, mas até se olhar para ela, para chegar na aplicação, primeiramente preciso me livrar do para todo. E fica esquisito mostrar e discutir como humanos essa forma, por isso escrever lá com a outra. Vamos ficar então como se fosse uma coisa, não foi açúcar estático, como se fosse no coração mesmo. Para todo xijinho no A, todos os xijinhos no A têm a propriedade φ. O que ganho? O que isso me permite fazer? Eu quero pensar agora como... Eu tenho vários jogos diferentes para falar de demonstrações, agora vai ser um diferente. Nesse jogo vai ser jogo de cartas, ok? Então, se eu ganhar esse cartão... carta ou cartão? Carta, ok. Cartão ou carta? Carta, ok. Não é bagulho, como é? Bagalho? Baralho, beleza. Ok. Tanto faz. Então, aqui se eu tenho para todo X no A, φ de X. Então, como aqueles jogos que você joga cartas na mesa, e que tem aquelas instruções do que você pode e não pode fazer. Esse é um cartão, uma carta, ok? Uma carta que eu não consigo jogar sozinha. Então, alguém pode falar, então, inútil. Não. O que eu mais preciso ter que vai me permitir jogar as duas juntas? Procurar, eu preciso ter um certo... Se tenho um Azinho no A, eu posso jogar as duas no mesmo tempo, e o que eu vou ganhar? Vou ganhar uma nova carta. O que seria? Sim, que eu fiz A. Ou seja, uma outra também maneira para visualizar esse dado, ele parece uma fábrica de dados, no sentido de ele está sentado lá, e cada vez que você alimenta para ele um bichinho no A, ele está vomitando para você um dado sobre o A, que o A tem a propriedade φ. Então, se o A, sei lá, o primos, cada vez que encontro um primo, eu ganho junto, de graça, graças a esse dado, uma informação sobre meu primo P, que ele tem a propriedade φ, sei lá o quê. Faz sentido essa ideia? Mas, sim, fale. dessa forma ainda, o conjunto A pode ser vazio, então você não vai poder provar que vai usar Sim, isso. sim, sim. Se o conjunto A é vazio, realmente essa carta vai ser inútil no meu jogo. Mas não teria outra maneira de usá-la. Eu vou precisar, eu sei uma informação sobre todos os Azinhos, então cada vez que eu encontrei um certo membro do A, ganhei também esse fato sobre o A. Encontrei outro elemento do A, ganhei essa coisa sobre o meu elemento também. Eu vou ficar escrevendo com essa linha aqui, a gente já encontrou uma ideia parecida naquelas árvores sintáticas, a ideia é que se você tem essas coisas, você pode inferir essa coisa. Ok? Bem, então, acabamos com isso. Vou escrever aqui apenas fábrica de dados. Ok. Mas do ponto de vista da demonstração, sim. Como eu usaria isso? Teria que, de fato, pegar um exemplo concreto? Sim. Assim que você tem esse dado, talvez você já tenha certos membros do A nos teus dados, você já construiu, ou o teu próprio enunciado já te deu certas coisas, você já ganhou informação sobre eles, ou se você não tem nenhum, você pensa, ok, como já ganhei isso, provavelmente vai ter uma certa maneira para achar certo Azinho, e assim que eu vou achar esse Azinho, vou ter como achar uma informação sobre ele também, esse dado, o φ de Azinho. Ok. Agora vamos nessa coisa. Que para o motivo que Tirone falou, ela tem uma visualização parecida. Se eu... Oi. Seria mais ou menos aquela... Está aqui ainda? Ok, fale. É mais ou menos aquela ideia que a gente usa na indução, né? Que a gente prova para zero, a gente toma um zero como uma base. Não, pera. Vamos deixar a indução, porque tem muitas coisas mal entendidas na indução e a gente vai pegar muito forte na indução. Então, vamos fingir por enquanto que não sabemos o que significa essa palavra. Ok? Mas não seria uma coisa parecida nesse caso. Nesse caso, você já tem um certo conjunto e cada vez que você está descobrindo um membro lá, você já pode afirmar que ele tem uma propriedade. Um certo membro, você tira um elemento para estabelecer
Qualquer outro elemento do suposto conjunto. O que tem em comum é que para usar a indução tem essa forma, mas a técnica é outra. E vamos voltar nisso, talvez hoje ainda, se não na próxima aula. Voltando aqui agora, se alguém me dá a informação que o φ implica psi, como posso usar essa coisa? Vamos pensar de novo com a ideia de cartas de jogo. Então eu tenho que o φ implica o psi. Se eu ganhar também a carta do φ, Pois também uma carta que nas regras lá estava dizendo não pode jogar sozinha. Eu sei que a velocidade do φ implica do psi, mas eu não posso falar assim do nada, nada sobre nem o φ nem o psi. Aí a ideia é que se eu conseguir ganhar o φ, como uma outra maneira, já tenho os meus dados, ou talvez vou fazer uma outra prova, sei lá, eu posso concluir que o psi é verdade. Então, a implicação, e ele tem a mesma parecida maneira lá, porque como o Tirone falou antes, aqui já é escondida uma implicação, tá? Então, posso ver essa também um certo tipo de fábrica, só que ela não aceita qualquer coisa. A outra também não aceita qualquer coisa, aceita muitas coisas. Aceita qualquer coisa no A. Essa coisa aqui é uma fábrica de um certo dado. Assim que ela vai receber um certo dado, ela está esperando lá você dar um φ para ela gerar um psi, ok? Ok. Então essa também transforma φ. Qual a preposição certa aqui? Em psi ou para psi? Em. Acho que alguém falou para. Ninguém falou para? Não. É em mesmo. Okay. É uma das poucas vezes que eu pergunto a vários brasileiros sobre português e todos concordam. Acontece muito. Ok, chegamos agora nas coisas um pouco mais polêmicas. Atacar. Como vou atacar? Então, meu alvo é convencer alguém que pelo menos um dos φ ou psi é verdade. Lembramos que disjunção em matemática quer dizer φ ou psi ou os dois, tá? Pelo menos um dos dois é verdade. Se a minha tese é essa, como posso convencer alguém sobre isso? Qual seria uma estratégia boa? Provar um dos dois. Né? Como é teu nome? Maurício. Bem, faz muito sentido que se eu conseguir provar o φ, posso concluir o φ. Dado o φ, eu posso concluir isso. Faz também sentido pensar que se eu conseguir o psi, eu posso concluir isso. Ok. Mas, se eu pensar que essa é as regras do jogo me permitem apenas essa ideia, eu vou ter um problema. E o exemplo padrão é, se φ está dizendo que n é par, e se psi está dizendo que n é ímpar. Onde vou lembrar as definições. N par significa... Alguém? Sim. Existe k inteiro, tal que 2k é igual a n. E ímpar quis dizer, existe k inteiro, tal que 2k mais 1 igual a n. Então, eu sei o que significa par, eu sei o que significa ímpar. E vamos supor agora que o meu alvo, que eu quero demonstrar, é a disjunção do φ e psi. Disjunção, tá? O problema é que, bem naturalmente, a intuição, com vários sentidos certos de Maurício, né? Você quer provar que pelo menos um dos dois é certo? Então escolhe um dos dois. Só que meus dados aqui, vamos supor que meu enunciado me ofereceu um certo... Esse inteiro, né? Porque preciso alguém me dar essa coisa. Então, Maurício, eu tenho você tem um certo inteiro n, e você quer provar que essa coisa é verdade. Você tem toda a liberdade, escolhe um lado. Qual lado você vai escolher? Par, ok. Quero ver. Então, ele falou aqui, vou provar o esquerdo. E a gente aceita que se ele realmente conseguir provar isso, a gente vai aceitar isso. Ok. Como você vai provar que o n é par, que foi a escolha que você fez,
se a única coisa que você sabe sobre o N é que ele é inteiro? Deve ser óbvio nesse momento que não falta nem inteligência, nem experiência, nem nada disso. Não tem como provar que o N é par, sabendo apenas que ele é inteiro, porque se tivesse, todos os inteiros seriam pares, certo? E Maurício pode falar agora, realmente eu fiz a escolha errada, eu deveria ter escolhido o outro lado, o psi, mas não é tão difícil pensar que, mesmo se ele escolher o psi, ele tem o mesmo problema. Ele não pode continuar. Ou seja, se a gente falar que as regras do jogo de demonstração falam que para matar uma disjunção você precisa escolher um dos dois lados, a gente vai acabar com certas dificuldades. A gente queria ser capazes de demonstrar essa proposição aqui. Realmente todo inteiro é par ou ímpar, e não posso obrigar alguém a escolher sobre o arbitrário N se vai ser par ou ímpar. Então precisamos pensar numa maneira bem mais diferente de o que realmente seria uma argumentação suficiente para matar a disjunção. E tem duas maneiras de pensar nisso, que na verdade não são realmente diferentes. Mas vamos lá. Se eu quero provar que φ ou psi, uma coisa que eu posso... Bem, a técnica que eu vou falar agora não é aplicável apenas para disjunção. É uma das técnicas que você pode fazer em qualquer prova que você está fazendo, em qualquer momento, independendo de dados, algo, sei lá o que. Você pode falar que vou separar em casos. E é importante entender o que acontece quando você separa a tua prova em casos. Eu preciso desenhar isso. Nesse espaço maravilhoso aqui. Ok. Então a ideia é que você tem um alvo para matar, nesse caso é o φ ou y, o φ ou psi, desculpa, e você fica andando na tua prova, blá, 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 e você ganha dados, sei lá, muda talvez teu alvos. Vamos supor que nesse momento aqui você realmente tem o alvo A, aqui, antes de escrever essa frase. Agora você fala essa frase mágica, vou separar em casos. E você precisa falar quais são os teus casos. Caso 1, caso 2, blá, blá, blá. Talvez mais que 2 casos, não sei o que. Minha pergunta para vocês pensar agora, assim que você vai abrir tua prova em mais casos, qual é o alvo que você tem em cada desses casos? Quero ver a mão, como? Tá. Se ele está achando que em cada caso nada vai mudar, vai ser o mesmo alvo que quero matar, é verdade isso ou não? Quem discorda? Pelo menos você ganha na mesma complexidade. Como? Você ganha um alvo na mesma complexidade que o anterior. Na verdade, se eu apenas olhar para meu alvo, meu monstro, parece uma ideia terrível fazer isso, porque antes de separar em casos eu tenho que matar um monstro. Então, se ele tem razão, realmente o monstro é copiado, colado, clonado. Agora, depois dessa coisa, eu preciso matar 4 monstros iguais. Ela tem razão ou não? Quem acha que não tem? Agora talvez tem mais pessoas que acham que não tem. Mãos, quem acha que realmente o meu alvo vai ser igualzíssimo em cada caso? 1, 2, tem seguidores, mais 3, 4, 5, não tem muitos. Um segundo, quero ver só mãos agora. Quem acha que pelo menos um dos alvos aqui, os alvos vão ser meio diferentes, talvez parecidos, mas vão ser mais. 1, 2, 3, ok. Mais ou menos, tem mais. Vocês deveriam confiar em GCL mais. É o moral da história. Realmente meu alvo está sendo copiado e colado igualzíssimo. Então, voltamos à minha pergunta. Se uma técnica de demonstração é apenas clonar 4 monstros no momento que eu queria matar só um, para que fazer isso? Porque a cada caso você ganha alguma coisa. Em cada caso, meus dados são diferentes. Em cada caso, o próprio caso está me fornecendo um certo dado que eu não tinha nos outros. Então, eu vou fazer isso, porque para cada monstro que eu vou matar agora, eu tenho mais uma arma. E vai ser mais fácil para eu ganhar, matar todos os bichos. Parêntese,
Uma alternativa, além de matar realmente teu alvo, seria, em certos desses casos, chegar num absurdo. Então, quando você separa em casos, você está procurando duas coisas. Ou conseguir provar que nesse caso que você está válido o teu alvo, realmente é correto. Ou mostrar que esse caso, na verdade, nem é um caso. É uma impossibilidade. Um exemplo dessa coisa que, seria, vamos dizer, espero que pelo FMC1 lembramos que cada inteiro pode ser escrito numa dessas formas. Qual a próxima? Não, FMC1. Módulo 4. Cada inteiro ou vai ter a forma 4K, ou 4K mais 1, ou 4K mais 2, galera, ou 4K mais 3, você não tem outra opção. Esses são os 4 módulos possíveis. Se você pegar um inteiro, divide por 4, vai ter 4 possíveis restos. Então, qualquer inteiro só tem exatamente uma dessas formas. Então, vamos dizer que você trabalha num certo inteiro, até nesse problema, sei lá, você quer provar uma coisa sobre um inteiro que você não sabe quem é, você tem o direito de falar, caso que meu inteiro, vou separar em 4 casos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Caso que meu inteiro tenha essa forma, eu ganho um K tal que é 4K igual a N. Caso que meu inteiro tenha essa forma, eu ganho um inteiro K tal que é 4K mais 3 igual ao meu N. Essas são as coisas novas que eu ganhei. Agora, talvez você tenha a informação que o N é par. Nesse caso, pois é, esse, desenhei bem, eu vou acabar numa absurdidade, porque esse caso e esse caso são impossíveis para pares. E isso não é um problema nenhum. Até melhor, é como se os próprios monstros lá suicidaram. E agora já tenho para matar esses dois mesmo. Ok? Faz sentido? Então, observações sobre separação em casos gerais. Você não tem o direito de esquecer certas possibilidades. Vamos supor que quero provar que todos os inteiros são primos. Vou falar, caso que seja um N inteiro, e agora vou falar, caso que o N igual a 2, realmente é primo. Caso que o N igual a 3, ele também é igual a primo. Provado. Só que não, porque eu não considerei todos os casos possíveis. Então, quando você separa em casos, o teu último caso, pelo menos, deveria ser aquele caso contrário. Faz sentido isso? Ok. Vamos ver agora se realmente entendemos isso, voltando nessa ideia de como matar esse alvo. Vou voltar para Maurício cobrar, provar porque o N é o que era? Par ou ímpar. Certo? Meu alvo é mostrar que N é par ou ímpar. Ele descobriu que ele não pode escolher nenhum lado nem o outro, mas agora ele sabe que ele pode separar em casos. Quais casos ele poderia escolher? Como? Caso seja par, caso seja ímpar, ou caso não seja nenhum. Ok, essa seria realmente uma separação meio estranha. Aqui faria mais sentido escolher um dos dois mesmo, par, é falar caso que ele é par, caso que ele não é par. Então, caso 1, caso que o φ é par, caso que φ não é par. Se eu separar meus casos nesse sentido, ninguém pode me cobrar que, ei, você está esquecendo certos casos lá. Um segundo. Tem uma coisa esquisita aqui que nos atrapalha, que é o fato que a gente escolheu chamar essa coisa de ímpar. E no próprio português, a palavra ímpar parece ser a negação de par. Mas a gente não tem o direito de tirar isso assim como afirmação. A gente definiu isso com essa palavra, então com certeza isso quer ser a negação dela. Inclusive, se olhar para essas duas fórmulas, uma coisa não é a negação dela. Acaba sendo verdade que cada inteiro é par ou ímpar, mas isso é uma coisa que precisamos provar. Se escolher essas definições de par e ímpar, não é nada óbvio que cada inteiro realmente é par ou ímpar. Por isso preciso tomar cuidado aqui e falar caso que φ é par, caso contrário. E o caso contrário não oferece para mim que ele é ímpar, ele oferece para mim que ele não é par. Tem duas mãos, peraí, está na fila. Douglas. Eu tenho que, se N for ímpar, N é igual a 2K mais 1, certo? Peraí, se você tivesse escolhido separar o ímpar, você ganharia um K que satisfaz isso, mas Maurício escolheu outra separação em casos.
Então, ele não pode solicitar mais essa coisa. Ele solicitou, nesse caso, que o n é par. E nesse caso, ele ganhou que o n não é par. Mas, você poderia escolher separar caso que o φ é ímpar, caso que o φ não é ímpar. Se eu provar que uma afirmação é a negação da outra. Se você provar... na verdade, se você conseguir provar isso, você vai ser meio trivial, teu negócio. Vai ser meio difícil nesse momento. Mas... Eu acho que não. Porque, tipo, de 2K igual a N, porque o N é par. A gente pegou o N par, sabe? Peraí, como? A gente pegou um N par. A gente dividiu em casas e seja. Você está aqui, Sim. certo? Caso N par. N par, eu tenho que N igual a 2K. Para algum K inteiro. Sim. E disso eu posso implicar que N é diferente de 2K mais 1. Você está meio roubando porque está assumindo aquele teorema. Praticamente, o que te permite falar que são as únicas possibilidades são essas duas é a divisão de Euclides. Está falando divide por 2, vai ter resto 0 ou 1. Se tem 0, chama isso de par. Se tem 1, chama isso de ímpar. Mas nesse momento, eu abri minha prova aqui, caso par, n par, não n par, ok? E nesse lado aqui, nesse caso aqui dentro, o que eu ganhei? Um segundo. Os meus dados, o meu dado aqui, os meus dados já tinham um n inteiro, mas dentro desse caso, o que mais eu tenho? Quando tá ali φ par e φ não par, não é para ser um n, não? Era. Obrigado. Ok? Voltando, obrigado. O que eu ganho aqui nos meus dados? Aqui dentro. Eu ganho n par, ok? Ok, sim. E agora alguém pode falar, ok, eu vou solicitar um K, um segundo, Gilberto, eu vou solicitar um K, blá, 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 vou usar esse K para matar o meu, blá, 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 mas um segundo. Porque Maurício tinha percebido já que se ele conseguir provar uma das duas coisas, o alvo já é morto. Dentro aqui, meus dados são esses, meu alvo é o mesmo, lembramos deste link que desconfiamos no início, meu alvo é esse, mas o que eu acabei de ganhar, o que significa, o n par é o quê? É o φ. Então aqui é trivial, porque esse primeiro caso que eu peguei sempre é o caso onde um dos dois, o esquerdo vamos dizer, é verdade. Então trivialmente sei que pelo menos um dos dois é verdade. O primeiro, pronto. Então a parte interessante da minha prova, se eu quero matar a disjunção, seria o que acontece aqui. Agora aqui eu não tenho mais esse dado. O dado que eu tenho é que n não é par, ok. Não é par. E se eu quero traduzir isso, qual seria a fórmula para traduzir isso? Não é verdade que existe um K inteiro, tal que 2K igual a n. Ok. Ok. Agora, se eu conseguir matar essa coisa, eu vou falar que terminei toda a minha prova. No final das contas, o que eu ganhei aqui é o não φ. Agora, eu não lembro se foi Maurício ou não, quem escolheu pegar como caso φ e não φ. Você poderia também separar em casos psi e não psi. Seria a mesma coisa. Na verdade, não a mesma coisa, seria diferente, mas você tem o direito de escolher qualquer uma das duas coisas. No final das contas, eu posso pensar que se eu quero atacar o φ ou psi, basta solicitar a negação de um dos dois e provar o outro, ou a negação do outro dos dois e provar o sei lá. Por quê? Por causa dessa ideia de caso, não é uma coisa bem especial da disjunção. O que aconteceu aqui? Porque estou falando para o meu inimigo, então vamos supor o não φ. Ele não vai falar para mim, não, que não quero supor o não φ. Porque se ele duvidar o não φ, quis dizer que ele aceita o φ como verdade, ele já era o alvo dele. Porque o meu objetivo aqui é mostrar que pelo menos um dos dois é verdade. Então basta mostrar que um dos dois é verdade, sabendo que o outro não é. Queremos brigar sobre isso? Seria bom. Tairone.
Peraí, está na fila o Gilberto que vai dormir daqui a pouco. Fale. Fale. Eu chegar a provar que N é igual a 2K, Aqui? sim, Dentro nesse caso? sim, Você pode. certo. E dizer que o sucessor dele não é par. Você não tem nenhuma informação aqui para conectar sucessores, sei lá, você não tem informação que... Adicionar uma unidade, né? O sucessor? Você não tem, se eu entendi o que você quis dizer, você quer assumir como um lema mágico que os inteiros são par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Não são? São, mas você está tentando provar uma coisa que alguém poderia falar que essa coisa é bem mais básica do que essa afirmação. Porque o que você está tentando matar agora é que apenas cada inteiro é par ou ímpar. E você, para matar essa coisa, você quer assumir de graça, vamos dizer, que não apenas que cada um é par ou ímpar, mas até mais que isso, eles são arrumadinhos par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Então, não é exatamente que você não sabe, mas com certeza para provar que eles têm isso, se você conseguir provar que eles são par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, no caminho você já matou isso. Faz sentido? Ok, mas nesse momento, prestem atenção que para esse caso, eu nem preciso saber o que significa par. Vamos dizer que eu esqueci a definição. Esse caso continua sendo trivial, porque mesmo se não sei a palavra par, eu sei que o N é par, qualquer coisa que isso talvez significa, e eu quero matar que o N é par ou outra coisa. Então, já matei isso, porque eu já sei que o lado esquerdo é verdade, mesmo que eu esqueci o que significa par. Ok. Estamos então aqui na disjunção. Como vou usar? Agora, a gente viu como matar a disjunção. A pergunta é como usar uma disjunção. Então, Ainda sobre matar. como? Ainda sobre matar, quem é? Tairone, fale. Então, a gente precisa saber qual é o contexto da forma que apareceu, você botou caso N par e caso N não N par, certo? Sim? Esses casos não seria phi e não phi? Não, sim. Você não teria o direito de falar caso phi ou psi, porque ninguém falou que são as únicas possibilidades, sim. Eu tenho caso phi ou não phi. Uhum. No primeiro caso, quando eu boto o caso phi, aquilo já é verdade, vira trivial. Claro, porque você quer provar que pelo menos um dos dois é verdade, e você já está no caso que o phi é verdade. Mas isso eu estou ignorando até o que significa o phi. Com certeza. Você nem precisa saber o que é isso. Por isso a gente fala que para usar isso, ninguém vai escrever. Quando você quer provar uma disjunção, você não vai fazer esse trabalho de separar em casos. Você vai diretamente escolher qual dos dois é melhor pegar a negação dele e falar, suponha, então o que você vai escrever aqui? Suponha não phi. E meu alvo virou psi. Ou se você prefere o outro lado, suponha não psi. Meu alvo virou phi. Mas o que eu não sei. Sim, não quero, brigue, é essa a ideia. Vamos supor que phi seja, sei lá, Tairone é grego e Ok? pronto. E o psi qualquer outra coisa. Não, quero saber qual seria o psi. Thanos é brasileiro. Ok? Agora acontece que é falso. Então, se a gente não conseguir provar, é bom. Se a gente conseguir provar, é ruim, porque a gente conseguiu provar uma coisa falsa. Bora lá. Aí o meu alvo é phi ou psi. Sim? Ou seja, se a gente conseguir provar isso, nosso sistema de demonstrações tem problema. Concordamos? Se eu fizer caso phi, Caso phi, então trivial. é verdade. Sim. Então realmente mata o alvo. Esse caso morreu. Só que Quando eu falo caso phi, eu já não estou assumindo que isso é verdade? o phi. Peraí, antes, deixa eu apagar isso. Não, vou escrever aqui. Antes disso, você não sabe nada. Você fala, vou separar em phi e não phi, certo? Exato. E aqui você ganha o phi, mas para falar que você conseguiu matar teu alvo, não basta matar apenas um monstro, porque assim que você falou isso, você ganhou. Você tem duas vezes matar esse monstro, um dentro aqui e um dentro aqui. E concordo que aqui você vai conseguir provar isso, porque você supôs que o Tirone é grego e já é a esquerda aqui, então esse caso já está certo. Mas, felizmente, no caso que não phi, nesse caso tua informação é que Tirone
não é grego, você precisa matar ainda o mesmo alvo. E agora como você vai matar esse alvo? Esse não te ajuda. Então eu estava achando que só precisava matar um dos casos. Não. Ia ser aí que a disjunção seria sempre verdade. Não, é exatamente o que a GCL falou, que fazendo esse feitiço de separar em casos, realmente teus monstros se multiplicam igualzíssimos. E você precisa matar todos, não basta matar um. Se você matar um, você não chegou a matar o próprio alvo, porque você supôs Φ, mostrou Φ, acho que é isso que você quer dizer. Não, você precisa contar ou se justificar para cada caso possível. Porque eu sendo aqui duvidando você vai falar, ei, realmente isso é verdade. Vamos ver por quê. Você vai falar, vamos considerar todos os casos possíveis. Primeiramente, esse caso. Eu estou ouvindo. Ok, beleza. E você vai, beleza, agora eu vou embora? Não, peraí, você está devendo o que acontece nos outros casos. Faz sentido? Sim. Ok. Eu tinha entendido que só um... Sei lá, eu sou político, eu quero mostrar para vocês que todo brasileiro é rico demais. Então, primeiro caso, vamos pegar um brasileiro aleatório. Primeiro caso, vamos considerar que ele tem mais que 3 milhões de reais na conta dele. Então, realmente, ele é rico. Agora, se eu não considerar os outros casos, que ele não tem essa coisa, eu posso falar, então, beleza, realmente provei essa coisa. Faz sentido, né? Ok. Então, no caso do par ímpar, você dividiu... No caso do? No caso do par ímpar, você dividiu o caso 1 em é par e caso 2 em não é par. Exatamente, que é diferente do ímpar. Concordamos com isso? Ok, sim. E aí, você continuou? Não, eu não terminei minha prova, tá? Aqui fiquei devendo porque não me importa nesse momento. Na minha prova aqui vou precisar, será uma revisão um pouco de FMC1. Vou precisar da divisão de Euclides, vou precisar o que vai ser a negação, mas realmente aqui vou conseguir provar isso. Ok? Vamos voltar para falar sobre negação isso. Então não chegou a provar ali. Não. Ok, talvez por isso. Ok, olha, a gente fez assim, aqui a gente viu o que eu ganhei realmente, que a coisa não é ímpar, e depois de certo trabalho aqui dentro, vou terminar essa coisa, e logo, como eu terminei aqui, vou falar, terminei minha prova. Mas essa parte realmente não fiz. Ok, tá, ok. Obrigado. GCL, era a mesma coisa? Ok. Ok, obrigado. Então, é um exercício bom fazer isso, só que não tem nada a ver com o FMC2. Esse exercício de terminar nossa prova é 100% propriedades e teoria de números elementar. Está tudo no livro de Euclides. É questão de FMC1. Mas a ideia é aquela que eu falei, faça a divisão, vai ter um dos dois coisas e veja como você vai usar a negação, que a gente vai voltar a discutir a negação, porque isso tem a ver com o nosso assunto agora, GCL. Mas eu provando que não fiz, necessariamente eu consigo psi? Ficou essa parte ficou assim. Não, peraí. No caso não Φ, qual é o teu alvo? Você mesma falou. Φ ou psi, é o mesmo. Então aqui, teu alvo continua a mesma disjunção que você já tinha. Mas por que você já está feliz aqui? Porque você tem uma informação extra, você sabe que o não Φ é verdade. Talvez isso vai te ajudar, numa maneira ou outra, provar que o psi é verdade. Porque com certeza não vai te ajudar a provar que o Φ é verdade ou não Φ. Certo? Ok. Bem, onde estamos lá? Como a gente vai usar? Então, a minha pergunta é sempre a mesma. Alguém acabou de me dar esse dado que pelo menos um dos dois é verdade. Como eu uso essa informação? O que isso me permite fazer na minha demonstração que eu não podia fazer antes? Usar a disjunção? Sim, a pergunta é como eu uso... A gente já recebeu a disjunção. Sim, meu dado os meus dados, eu tenho Φ ou psi. O que isso me permite escrever, que seria legal escrever sem esse dado? Vamos pensar. Com certeza eu não posso concluir Φ, porque é uma afirmação bem mais forte daquela que eles me deram, e por o mesmo motivo eu não posso concluir psi também. Dizer Φ ou psi não é a nossa afirmação. Φ ou psi é o quê? Φ ou psi já é a afirmação. Φ ou psi é o meu dado. Minha pergunta é o que isso libera para mim. Pelo menos um dos dois é verdade, sim. Isso que isso significa. Mas o que eu posso fazer agora que eu não podia fazer antes, sabendo que realmente pelo menos um dos dois é verdade?
Pegar o quê? Negar os dois. Negar o... Sabendo que pelo menos um dos dois é verdade, te dá o direito de concluir que o primeiro não é verdade? Não, mas tem que negar, tem que provar. Mas quando você fala negar, quer dizer que... Eu entendi que você quer dizer que eu vou supor que o fim não é verdade. Não é isso que você quis negar? Provar que ele não é verdade. Ah, ok, acho que eu estou entendendo o que você quis dizer, mas cuidado porque não é o que você falou mesmo. Vou traduzir, depois você fala se eu entendi bem. O que a Andressa está querendo dizer é que vamos considerar ele de novo no mesmo jogo de bagulho, tá? Ok? E a ideia é que você não pode jogar esse sozinho ainda. Que carta você gostaria de receber para concluir algo aqui? Perfeito, se vocês conseguiram não fim, o que você pode concluir? Psi, é para o mesmo motivo. Se você concluir que não psi, você pode concluir já o fim, porque você sabe que pelo menos um dos dois é verdade. Esse não foi verdade, e agora com as duas informações juntas, eu posso concluir isso. Realmente tudo isso é válido. Mas o que o Maurício falou antes também era válido. Se você conseguir um dos dois lados de uma disjunção, realmente é válido matar essa coisa, realmente é válido usar isso aqui, mas se a gente nos restringir apenas nesse tipo de uso, vamos ter problema, porque muitas vezes a gente não vai conseguir nem negar o fim, nem negar o psi, e mesmo assim a gente quer usar isso. Qual seria uma outra maneira? Vou dar uma dica. Aqui vou precisar duas cartas para conseguir algo. Φ e Psi? Não, peraí, se eu tenho... assim que eu vou ganhar Φ, posso jogar essa carta fora, porque o Φ é mais forte que isso. Assim que eu jogar Psi, ganhar Psi. Mas, se eu conseguir provar que o Φ implica um certo A, e também o Psi implica um certo A, mas eu não sei nem se o Φ é verdade, nem se o Psi é verdade para cada um sozinho, mas eu sei que O A é verdade. pelo menos, não, o A não sei nada, mas eu sei que pelo menos um dos dois é verdade, sem saber qual dos dois é. Mas, então tenho três informações. Pelo menos um dos dois é verdade, o Φ implica o A e o Psi implica o A. Se eu tenho tudo isso aqui, eu posso concluir. Ok, espero que é meio óbvio. Ok, perfeito. Então uma ideia de ver como você vai usar isso é, para cada vez que você quer matar um alvo, você quer matar, vamos falar que você está querendo demonstrar o A, se você sabe o Φ ou Psi, você basta mostrar que o Φ sozinho chega no A e também que o Psi sozinho chega no A, e aí isso é suficiente, porque você sabe que pelo menos um dos dois é verdade, sem saber qual, mas então com certeza você vai matar o A. Uma maneira bem mais natural para a escrita de prova, nesse lado um pouco mais humano, como usar essa informação, é que isso, o que me permite literalmente fazer, é separar em casos. Falei antes que sempre posso separar em casos, mas esse dado me permite separar em quais casos? Φ implica em A. Não, esqueça isso. Como? Exatamente, caso Φ é caso Psi. Não sou mais restrito nesses casos, caso Φ, caso não Φ, que é muito geral. Se eu sei que Φ ou Psi são verdade, eu posso falar, beleza, vamos considerar o caso. Não sei qual dos dois é verdade. Sei que pelo menos um dos dois, talvez os dois também. Então, vou separar minha prova, solicitando o Φ, primeiramente, daqui. Caso Φ é verdade, terminei minha prova. Meu monstro, de novo, vai ser copiado igualzíssimo, do mesmo jeito que sempre é copiado quando separam casos. E eu vou falar falando, ok, se meu caso que o Φ é verdade, consegui matar meu monstro. Caso que Psi é verdade, conseguir matar meu monstro. Então, meu monstro está morto. Porque eu sei que pelo menos um dos dois é verdade. Então, não existe aqui, normalmente, se eu ia separar esses dois casos, eu ia dever o caso que nenhum dos Φ Psi é verdade. Não é assim, se eu queria contar todos os casos. Mas é assim exatamente que eu uso a informação que pelo menos um dos dois é verdade. Então eu sei que esse caso não existe. Então basta separar em casos. Cada vez então que nos teus dados você tem que algo acontece ou algo acontece, é sempre uma boa ideia, que em um belo momento você vai considerar os dois casos e tratar cada caso de uma maneira diferente. Agora terminamos.
Não? Não. Essa é a ideia, porque tua informação é que pelo menos uma das duas é verdade. E você fala o seguinte, não estou nem aí sobre qual é das duas que é verdade, basta provar que cada uma é suficiente para matar o meu alvo, e agora não me importa procurar qual das duas foi verdade. Porque o alvo é sempre o mesmo. O alvo vai ser, sei lá, o alvo que já estava aqui. Certo? Cada vez que você separa em casos, o alvo vai ser copiado. Então aqui, caso φ, caso sim. Tá? Vou repetir, toda essa coisa que estou escrevendo no lado esquerdo é extremamente rascunhosa. A ideia não é ficar uma coisa formal, até nem consistente em minha anotação. Tá? Ok? Oi? Então, se no caso φ for falso, e no caso se for falso, a afirmação é falsa. Peraí, se você está num mundo onde nem o φ é verdade, nem o ψ é verdade, então como que você ganhou o dado que pelo menos um dos dois é verdade? Isso seria inconsistente? No caso, se eu tivesse isso como dado, não como afirmação. Quando você tem isso como dado, isso exatamente está te permitindo fazer a separação, porque você sabe que é impossível que nenhum dos dois é verdade. Então, esse caso já era. Então, você tem o direito de pegar esses dois casos. Perfeito. Ok. Estamos aproximando, finalmente, no fim dessa discussão de estratégias, sei lá, de provas. Faltam essas duas coisas. Eu nem escrevi aqui o que é. O que é aqui? A negação. É a única coisa que eu não escrevi. E a negação é meio complicada para tratar. Numa forma geral, tipo falar como posso usar um fato, a negação de um fato. Como posso atacar a negação de um fato. Então vamos ver. A gente vai fazer uns tricks, sei lá, truques como o nome, para outsourcear, terceirizar o trabalho para outros, sei lá. Então a ideia é a seguinte, se eu quero provar, a ideia é que eu quero olhar dentro da φ. A negação da φ, beleza, mas a φ no final das contas é uma afirmação. Qual a lógica dessa afirmação? Qual é a estrutura? Ela é uma implicação, uma coisa, blá blá. Eu quero ver, para cada um dos casos, vou começar com o mais simples. Como posso traduzir isso? O que significaria negar o φ ou ψ? Qual seria um argumento bom que ia dizer que, eu quero convencer alguém que não é o caso, que pelo menos um dos dois é verdade? Ou seja, como se pode escrever isso numa fórmula? Não φ e não ψ. E por que eu estou feliz que eu realmente terceirizei meu trabalho? Porque eu não sabia como atacar uma coisa estranha, porque é negação, mas eu fiz esse feitiço aqui e ela virou uma conjunção. E agora eu sei como continuar. Eu sei como atacar conjunção. Se eu quero matar esse alvo, é só matar cada alvo separadamente. A segunda, mais fácil, seria se eu quero negar que os dois são verdades. Se eu quero... Muito bem, espero que vocês já encontraram essas leis. O nome é de Morgan, certo? E as leis de Morgan têm umas correspondentes nos quantificadores também. Se quero demonstrar que não é o caso que todos os xzinhos têm a propriedade φ, o que basta mostrar? Existe pelo menos um x que não tem essa propriedade, concordamos. Se quero provar que não é o caso que existe x com propriedade φ, o que basta fazer? Provar que todos os x não têm essa propriedade. Que em português fica esquisito, que falei que nenhum x, tá? Mas enfim. Então, a gente considerou todas as possibilidades do que poderia ser o φ? Não, ainda tem a implicação. Espero que a gente vai pensar em pais que batem em filhos, sei lá o quê, e a gente não vai errar aqui. O que seria um argumento convincente, sei lá, para convencer alguém que não é o caso que o φ implica ψ? Para bater o φ, sim, mas... φ? Apenas φ? Não, o psi é o PDE.
Φι e não psi. Quando esse cara é mentiroso? Se o Φι aconteceu mesmo, e mesmo assim o psi não aconteceu. Tá, pensem nisso. Terminei com as possibilidades do Φι? Porque se eu terminei, já posso falar que eu tratei completamente a negação também e não tem mais. Eu contei todos os casos possíveis? Muito bem. Pode ser que o próprio Φι é uma negação de alguém, e esse eu espero que não vai criar muita confusão. Φι, ok? E isso não é, dependendo da lógica que a gente está trabalhando, isso não é sempre verdade, não é que o não é sempre sim. Mas, um segundo, a gente vai trabalhar na matemática clássica, onde essa realmente é uma lei, então eu posso considerar que o não, Φι, é um Φι. Teu nome também? Adailton. Ok, tua dúvida é até aqui? Não, se existe a bicondicional também. Ok, muito bem. Adailton falou, peraí, porque tem também essa coisa. E tem também essa coisa, né? Mas, se a gente lembrar, a gente definiu essas coisas como até açúcares sintáticos de outras coisas. Então, se aparecer essa coisa, é só substituir por seu equivalente, que seria Φ, psi e psi, Φ. Então, ela acabou sendo uma conjunção. E essa vai acabar sendo uma implicação, apenas virando as duas coisas. Então, vou perguntar a mesma coisa. Eu contei todas as possibilidades do Φ. Time over. Não, tem mais uma possibilidade. Que é aquela que realmente preciso contar e escrever algo aqui, porque até agora não fiz nenhum trabalho sobre a negação, só falei, tente botar por dentro, o que a gente está fazendo sempre é tentar botar por dentro, mais interior, como se a negação é uma coisa suja, que a gente não quer que ela está no exterior do nosso monstro, e a gente quer botar ela o mais dentro possível. Mas, qual a possibilidade que eu não contei ainda? Negação atômica? É uma negação de uma fórmula atômica. Se essa Φ não tem nenhum símbolo desses aqui, se ela é apenas um predicado, apenas uma igualdade, que são as fórmulas atômicas, o que eu faço? E esse caso eu preciso falar o que eu vou falar aqui, porque se fosse um dos todos os outros casos, eu vou falar, fique botando para dentro, para atacar, fique botando para dentro, para usar, sei lá o que, até você chegar realmente numa coisa que vai ser atômica. E agora a pergunta é, como vocês acham que eu vou atacar uma fórmula atômica? Ou seja, qual seria um argumento conveniente que não é o caso que Φ? Então aqui tenho algo não Φ, onde Φ é atômico. Não posso quebrar o Φ mais lógica. O que seria um argumento conveniente? Quero convencer alguém que não é o caso que o Φ é verdade. Alguma ideia? Qual a argumentação seria? Que o Φ é um absurdo. Sim, o que significa que Φ é absurdo? Supor o que é? Supor... Então, é isso que eu quero brigar, tá? Fala de novo, mas não mude, tá? Fala aqui. Suponha Φ. Isso que você não falou? Um segundo, porque eu quero enfatizar isso. Galera, quando a gente já fala uma afirmação, supor é uma coisa, não faz sentido repetir esse é verdade. Se eu falar suponha Φ, isso quer dizer suponha Φ é verdade. É o mesmo erro que aparece muitas vezes em programação em noobs, falando if x igual true, faça uma coisa. Cara, essa coisa é a mesma com o próprio x. E quando aparece x igual false, cara, essa coisa é a própria coisa de not x. Ok? Então, essa é uma parêntese sobre o suponha que Φ é verdade. Porque apareceu nas provas escritas na zero, eu vou provar que isso é verdade, eu vou provar que se o Φ é verdade, então psi. Não, vou provar se Φ, então psi. Beleza, suponha Φ. Então, aqui o que mudou nos meus dados, eu ganhei o Φ. E a pergunta que quero pensar bem é, cuidado, porque o que tu falou na primeira foi um erro extremamente comum. Qual é o meu alvo agora?
Desculpa, quero provar o não fim, certo? Suponha o fim. Como é o alvo agora? Como quem falou? Moisés falou uma palavra sábia, ele falou achar um absurdo. O absurdo às vezes também a gente denota assim, tem vários sentidos, pode pensar que é o dedo para o absurdo do mundo que está acontecendo, uma coisa que caiu, sei lá, mas o erro que quero criticar e prestar atenção muito foi que a primeira frase foi que o alvo era não fim. Ok? Vamos ver porque isso seria muito roubo. Você tinha isso, aí você falou, depois, vou solicitar um fato, porque não fim? Beleza, e meu alvo vai ficar o mesmo. Não faz sentido que o alvo vai ficar o mesmo. Também não faz sentido pensar que você vai conseguir provar o não fim se você ganhou o fim. Você nunca vai conseguir provar isso. Teu alvo não tem nada mais a ver com o fim. Teu alvo é achar um certo absurdo e não importa onde você vai procurar achar esse absurdo. Ou seja, quer provar que não é o caso que o fim? Vamos supor que o fim é o caso, eu vou mostrar para ti que o mundo vai cair, vai ser destruído. Ou seja, posso pensar que o não fim é equivalente com qual coisa? No caso atômico. Posso roubar então e botar ela como caso atômica? Alguém pode pensar? O que eu fiz? Como? Não, x diferente de x seria se o não φ era a mesma coisa disso. É como uma implicação. Implicação de quê? Que o φ implica absurdo. Eu posso pensar então que essa coisa aqui é a mesma coisa como, supondo o φ, você vai chegar numa contradição, num absurdo. E para responder nessa pergunta também, de como, então, o atacar considere como se fosse que o φ implica um absurdo. E para usar, como posso usar o não φ? Uma maneira a gente já viu, seria, você já tinha φ ou psi, ganhando o não φ, o que você pode concluir? Vamos acordar? Psi, ok, e vice-versa, ok. Mas em forma geral, você pode fazer o mesmo truque, você pode falar, ei, se eu quero usar que não é o caso que é φ, eu posso considerar isso como se fosse uma implicação. Eu vou usar essa coisa da mesma maneira que eu uso as implicações. Na próxima aula a gente vai encontrar mais duas técnicas. E uma delas é uma coisa que vocês podem fazer à vontade a qualquer momento, que é chamada reductio ad absurdum. Em português seria a redação ao absurdo, que não é a coisa que a gente acabou de ver. Tá? Eu deixo isso como surpresa para a próxima vez. Bem, até sei lá que dia é hoje. Enfim, ok.